Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom fim de semana para todos, para a família, todas as famílias dos nossos irmãos em graça, para todos, enfim, até aqueles que fazem parte do sistema religioso. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu quero agradecer aos novos inscritos, primeiramente a Deus, segundo aos novos inscritos, que se inscreveram nesse canal. E para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe a mensagem e deixe seus comentários. Fique à vontade, deixe seus comentários, amém? Eu vou tentar fazer trazer uma pequena reflexão, porque nos finais de semanas aqui, onde eu moro aqui, é muito barulho e isso atrapalha um pouco, tanto o nosso raciocínio, né, como também fica um barulho de muita coisa, né, de muitas coisas. E eu vou tentar fazer aqui a mensagem, amém? Então, eu quero deixar aqui, primeiro que o tema da mensagem é: o Senhor conhece os que são seus. Esse é o tema da mensagem. O Senhor conhece os que são seus. Ou o Senhor conhece aqueles que são seus. Então veja, o texto principal aqui se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19, que diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda injustiça. Em outras traduções diz: aparte-se de toda iniquidade. Vamos ver aqui nessa outra tradução que diz assim, presta atenção: mas o firme fundamento que Deus colocou não pode ser abalado, jamais. E sobre esse fundamento estão escritas estas palavras: o Senhor conhece os que são dele. E ainda, todos que dizem que pertencem ao Senhor, aparte-se de toda injustiça, ou seja, de toda iniquidade. Meus irmãos, Paulo, escrevendo aqui ao jovem Timóteo, que se encontrava em Efésios, aqui havia pessoas que haviam deixado a verdade. Alguns se desviaram da verdade, como era o caso de Hileu e Fileto. E Paulo aqui nessa carta, ele orienta e ele exorta a Timóteo que não entrasse em palavras de contendas, que não contendesse com ninguém, que aquilo ali para nada edificava, nada se aproveitava, nada era de proveito estar diante de contendas de palavras. Aquilo ali se via para o quê? Para a perversão dos ouvintes. Ou seja, não era uma característica de um filho de Deus. Não era uma posição de um filho de Deus, e não é uma posição de um filho de Deus. Você está em contendas de palavras. Você está cometendo injustiça. Você está fazendo algo
que está desagradando ao Pai, e aquilo ali para alguém que se diz que é filho de Deus, aquilo ali é algo que não vai, além de não edificar ninguém, entendeu? Vai trazer o quê? Escândalo. E Paulo estava orientando o jovem Timóteo. E eu ouvi essa semana, né, em alguns comentários feitos aí no meu canal, e também de outras pessoas que não fizeram parte, assim, em deixar uma palavra no canal, um comentário. Não, mas eu vi, principalmente quando eu saí de uma graça misturada de onde eu fazia parte. Um homem de Deus, um amigo meu, e eu creio que é um amigo meu, mesmo que tenha se afastado, mas eu dentro de mim, na minha posição de filho de Deus, eu não tenho ódio de ninguém, eu jamais. Eu estou passando por um problema de saúde, e eu estou com artrose nos dois joelhos, artrose na coluna cervical e artrose na coluna lombar. Quando eu espirro, eu tenho que me segurar nas paredes porque dói. Eu espirrar em cima, automaticamente responde na coluna lombar. E já faz um ano e um mês que eu saí de onde eu congregava, eu fiz parte de 14 anos, e alguém chegar a comentar, uma pessoa que trabalhou comigo, eu estou afastado da empresa, né? Estou aí no INSS, então uma pessoa que trabalhou comigo chegou a dizer que o que eu estava passando, problema de saúde, era o quê? Era por conta que eu tinha deixado a congregação, eu não estava ajudando mais, né, o líder lá, religioso, onde eu fazia parte, e esses problemas de saúde aí que eu estava passando, era o quê? Era Deus cobrando, era a mão de Deus pesando sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Veja o que é uma pessoa presa a um sistema religioso, veja o que é uma mente cauterizada, veja o que é uma pessoa que não tem pleno conhecimento. E veja que essa pessoa, esse abençoado aí, que eu não vou citar nome, eu não tenho nada contra, mas veja, é uma pessoa que diz que conhece as santas escrituras, é uma pessoa que se diz que é homem de Deus, é filho de Deus, e ele prega a palavra, é pregador da palavra. Então, mas veja o que ele falou a meu respeito. Levei o nome de louco, de doido, de desigrejado, que eu já tinha diminuído os passos. Ou seja, o outro deixou um comentário, ele falando que a mensagem que eu estava pregando no YouTube, eu não tinha noção do que eu estava falando. E ele começou a deixar um monte de comentários, e eu respondi, né? Com toda a educação, com toda característica de um filho de Deus, não com palavras para diminuir ninguém, o caráter de ninguém. Pelo contrário, enquanto ele diminuiu, né, me agrediu com palavras verbais, eu fiz o contrário. Respondi tranquilo, numa boa. Porque cada um dá o que tem, nada contra. Mas veja bem, e eu cheguei a comentar, infelizmente o povo de Deus, a maioria, a igreja de Cristo, está presa aos homens, à lei de Moisés, às ordenanças da lei de Moisés, o cerimonialismo, né? Essas coisas eu comecei a explicar. Ele disse, é melhor, olha a resposta dele, ele disse, é melhor eu ser preso de homens. Olha a mentalidade desse abençoado, eu quero deixar essa expressão, desse abençoado. Olha a expressão dele. É melhor estar preso ao homem, é melhor estar preso à lei de Moisés do que estar perdido, do que ser um perdido. Ou seja, no pensamento dele, nós que pregamos o evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça, com esse entendimento, com os olhos iluminados,
né? Diferente daquilo que nós aprendemos lá dentro do sistema, nós somos o quê? Nós estamos perdidos, entendeu? Porque eles acreditam ainda que Jesus virá buscar a sua igreja e nós, que estamos perdidos, nós ficaremos. Ou seja, na mente dessas pessoas, nós não somos filhos de Deus. Na mente dessas pessoas, entendeu? No entendimento deles, que eles aprenderam, nós não somos filhos de Deus. Nós somos um herege. Nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Nós estamos cauterizando a mente do povo de Deus. Para isso, né, isso é o que eles pensam de nós. E nos agridem, e nos chamam nos caluniam, né, inventam coisas a nosso respeito. E tem a cara de pau de dizer que nós não somos filhos de Deus, porque nós não estamos congregando ainda, não fazemos mais parte de uma congregação, não estamos mais subordinados ao homem, não estamos mais ajudando a eles lá, aos líderes religiosos. Então eu levei nome de louco, né? Esse abençoado irmão meu em Cristo, né, que trabalhava comigo e hoje se afastou, chegou ao ponto até de dizer também que por isso que as pessoas estão se afastando de você. Aí eu disse que se afastem. O importante é que Deus não se afaste de mim, Ele está em minha vida, para onde eu for. E eu continuo sendo filho de Deus. Como nós que estamos em graça, nós que somos açoitados, apedrejados por palavras de baixo calão, por palavras de contenda, como Paulo falou aqui para Timóteo, no versículo 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ou seja, à mente, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Entendeu? Então, eu levei esse nome, entendeu? Eu levei esse nome que eu era um doido, eu era um louco e que as pessoas não queriam estar perto de mim. E que eu absorvi essa enfermidade, essa artrose nos meus dois joelhos, na minha coluna cervical e na lombar. Por conta de quê? Porque eu comecei a pregar isso aqui. Eu comecei a denunciar eles e eles não gostam. Claro que eles não gostam da verdade, porque a verdade está indo contra eles e eles não aceitam de maneira nenhuma. E eles, o que fazem? Nos atacar. Ele nos contra-ataca com palavras e nos caluniando. Agora, para essas pessoas que não sabem, para essa pessoa aí, esse meu irmão em Cristo, eu digo irmão, ele não sabe que eu absorvi essa enfermidade, essa artrose, muito antes de eu sair de uma congregação onde eu fazia parte. Não foi depois que eu comecei a fazer live no Instagram, no Face, e depois comecei a abrir um canal no YouTube, não. Foi muito antes que eu absorvi essa enfermidade. Não foi ainda quando eu absorvi essa enfermidade, ainda eu estava lá, na graça misturada, onde eu fazia parte. Não foi depois que eu saí, mas você vê a mentalidade dessas pessoas. E essas pessoas, eles são juízes. Essas pessoas, eles têm na mente deles que aquilo que os líderes dele ensinam é que eles absorvem, ou seja, o que os líderes deles ensinam, eles absorvem. Então, eu levei esse nome aí, de louco, que eu estou perdido, que nós estamos perdidos, mas foi comigo particularmente, então eu digo comigo que eu estou perdido, que eu absorvi essa enfermidade depois que eu saí, deixei de ajudar o líder. Olha a mentalidade dessas pessoas. E eles têm a cara de pau de dizer que nós não somos filhos, que nós somos perdidos, que nós estamos perdidos. Aí eu me pergunto, nós que somos pais aqui terreno, mesmo que um filho venha fazer algo de errado,
Eu não estou dizendo que nós pregando o Evangelho da Graça, nós não estamos errados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, mas se um filho terrenamente falando aqui, seu ou meu, fizer algo errado, ele deixa de ser filho? Será que, por mais que ele seja o absurdo que ele venha cometer, seja de escândalo, entendeu? Tanto para ele como para a família. Eu estou falando de um filho. Será que ele deixa de ser filho? Será que o nome é riscado lá do cartório aqui, do cartório terreno? Não. Vai continuar sendo filho. Ele vai ser filho aqui, se estiver na minha casa, ele vai ser filho se ele viajar para o exterior. Aonde ele for, ele é meu filho, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Imagine o pai, ou glória. Entendeu? Então veja, Paulo escrevendo aqui em 2 Timóteo, ele diz, olha, no versículo 19, todavia o fundamento de Deus fica firme. Fica firme. O fundamento de Deus fica firme. Aí ele continua aqui, ó. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Ô glória! Não é o homem que determina e diz quem é filho e quem não é filho. Não é o homem que escolhe, não é o homem que chama, não foi o homem, nem é o homem que separa. Não foi o homem que justificou, não foi o homem, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o padre, não foi o papa, não foi o padre, não foi nenhum homem aqui na terra que nos comprou. Não foi nenhum homem que derramou o seu sangue pelos seus filhos. Não. Você foi comprado por um bom preço, como nós, todos os filhos de Deus, nós fomos comprados por um bom preço. Foi o preço de sangue. Não é um homem que vai determinar se você é filho e se você não é filho. Não é o homem que conhece quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Deus não deu autonomia a ninguém aqui na terra em falar, entendeu? Em dizer em suas declarações quem é filho e quem deixa de ser filho. Não. Por quê? Porque o Senhor, ô glória, o Pai, conhece os que são seus. O nosso Pai espiritual, o Pai dos Espíritos, porque nós somos espírito revestido de carne, viemos apenas aqui de passagem, numa peregrinação terrena, e a durabilidade aqui para uns demora pouco, para outros já se prolonga um pouco mais. Mas resumindo, nós estamos aqui de passagem e o tempo é curto. Então nós temos que aproveitar cada dia, cada minuto, ou seja, por que eu digo isso? Porque a cada ano, a cada aniversário, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos se aproximando da nossa partida. Isso é a verdade. Entendeu? Então nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida e não ficar confrontando outras pessoas, nossos próprios irmãos, e manchando o seu nome, caluniando com palavras de baixo calão, de baixo escalão, né? Não podemos estar denegrindo a imagem de ninguém e apontando e dizendo quem é filho e quem não é filho, porque Deus não deu essa autonomia a ninguém. Mas em resposta a essas pessoas, nós que estamos em graça, nós que somos filhos de Deus, e uma das características dos filhos de Deus é andar em paz. Vejam o que Jesus falou aqui no Monte das Oliveiras, aqui em Mateus,
Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Vamos ver aqui. No Sermão da Montanha, Jesus aqui estava no cumprimento da lei. Jesus aqui, o Jesus da carne, o Jesus de Nazaré, hoje ele não está mais na posição de filho. Hoje é o nosso Pai, é o Pai dos Espíritos. Então veja, Jesus está aqui antes da cruz. O público desse momento aqui, dessa narrativa aqui, dessa escrita que Mateus escreveu, no momento do sermão aqui da montanha, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, os ouvintes aqui eram outras pessoas que não existem mais. Então isso aqui aconteceu, foi fatos que aconteceu, é fato histórico. Mateus escreveu a biografia de Jesus, e Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, ele estava presente nesse momento aqui. Mateus estava presente nesse momento aqui do Sermão da Montanha. Aqui era um evento que aconteceu, foi um evento que aconteceu antes da cruz, antes de Jesus ter se oferecido como um cordeiro vivo que foi imolado para a remissão dos pecados. Entendeu? Então, o que era os pecados era a transgressão da lei. Então, veja, no versículo de número 9, Mateus capítulo 5, versículo de número 9, diz assim, eu vou ler em duas traduções, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Eu vou ler nas duas traduções, tá certo? Vamos ver. Olha o que Mateus diz aqui, ó. Olha o que Mateus escreveu, que não é Mateus que falou, Jesus falou. Naquele momento ali, no meio da multidão, uma imensa multidão, e os discípulos estavam ali. Dentre eles, Mateus se encontrava nesse momento. E no versículo 9, né, no versículo 5, Jesus vem discorrendo, mas quando ele chega aqui, no versículo de número 9, ele diz, bem-aventurados, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, uma das características de um filho de Deus aqui na terra é o quê? É ser pacificador. Não é estar incitando ira, ódio nas pessoas para ficar contra nós, porque nós não concordamos com eles. Mas nós não concordamos com eles, denunciamos eles, como eles também não concordam conosco, mas nós não fazemos o que eles fazem, as práticas que eles fazem. E eles dizem que são filhos de Deus. E o filho de Deus? Deus quer que os filhos de Deus aqui na terra vivam dessa maneira, agredindo uns aos outros verbalmente, com palavras. É isso que Deus quer. Porque Jesus, o Jesus da carne, ele não ensinou isso. Paulo também, que foi o apóstolo dos gentios, né, que recebeu a revelação para pregar entre os gentios ali, naquele século, ele não ensinou essas tais práticas para aqueles que se dizem que é filhos de Deus, aqueles que se dizem que é a igreja de Cristo. Nessa outra tradução diz aqui, ó, no versículo 9, e disse-lhe, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, felizes, que é bem-aventurados, né, os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos, ou glória. E eu tomo posse dessa palavra aqui. Mesmo que essa palavra não foi dirigida para nós. Nós não estávamos ali no momento
desse ensinamento, no momento desse discurso de Jesus. Eu vou ler novamente, mas eu tomo posse dessa palavra, porque isso é uma característica dos filhos de Deus aqui na terra. Ser pacificador, andar em paz uns com os outros. No versículo 8 diz: felizes os que têm o coração puro. Não, versículo 9. Versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes os que trabalham pela paz. Os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Oh, glória! Nessa outra tradução diz: bem-aventurados pacificadores. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí eu vejo uma meia dúzia, algumas pessoas aí, falando de paz, onde eles mesmos não têm paz. E muitas vezes, quando vê algumas guerras aí, algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo, que acontece, a violência, eles ficam cobrando, às vezes, das autoridades e dizendo também que é o fim dos tempos. Entendeu? Como? Não é o fim dos tempos. Porque se eu que digo que sou filho de Deus, se eu que digo que tenho o Espírito Santo em mim, se eu que digo que sou nova criatura, que a graça me educa, eu sou o primeiro. Se eu que digo que conheço as santas escrituras, como muitos dizem aí, se eu digo que eu sou conhecedor da palavra, entendeu? Eu sou aquele, né? Eu sou o cara. Se eu que digo que tenho Deus, que Deus está comigo, que o Espírito Santo está comigo, e eu incito violência, guerra, ódio, eu que sou conhecedor da palavra, eu que sou filho de Deus, entendeu? Como muitos fazem aí. Imagine, meu irmão, imagine homens, entendeu? Ambiciosos, homens que lutam, que vivem em função de conquistar espaços, conquistar, ter suas conquistas, entendeu? Ter suas vitórias, homens que estão no poder, homens que não têm paz, até falam que têm paz, mas eles não têm. Pessoas que não têm Deus, pessoas que não querem ter paz, eles vivem nessa função. Essa guerra mesmo aí, isso é uma luta por território, por espaço. Não, esse pedaço aqui é meu. Não, esse aqui é meu. Ah, você invasou. Ah, quem invasou é você. Imagine, se eu que sou filho de Deus, digo que tenho o Espírito Santo, vivo incitando ódio, vivo caluniando os nossos irmãos, vivo fazendo latrocidade de palavras, entendeu? Apedrejando as pessoas, assassinando pessoas, usando essa palavra aqui, pegando textos soltos e trazendo para o nosso contexto, entendeu? Para nossos dias, colocando contra a vida de outras pessoas. Se eu que digo que sou filho de Deus, eu não estou de paz com meus irmãos, imagine, meu irmão, aquelas pessoas que não querem nada mesmo, que vivem aí de todo jeito aí, que vive aí se entregando às paixões carnais, que vive de todo jeito. Imagine, meu irmão. Imagine. Como é que eu posso cobrar de alguém? Como é que eu posso dizer que eu estou em paz, que eu sou filho de Deus, se as minhas atitudes mostram o contrário? Eu não digo que não é filho de Deus, mas se você é filho de Deus, mostre na prática. Claro que nós temos uma carne que ela não quer seguir. Ela quer fazer tudo ao contrário. Sim, mas nós temos também essa graça que foi derramada em nós. Nós temos o amor de nós, ou seja, nós temos o amor de Deus em nossas vidas. Entendeu? Então, aí voltando aqui para 2 Timóteo, então veja, os pacificadores,
são considerados filhos de Deus. Veja, bem-aventurados, eu vou ler essa aqui, ó. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Entendeu? Então veja, voltando aqui para 2 Timóteo, capítulo 2, aí Paulo continua aqui dizendo aqui, ó, no mesmo versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, o glória. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade, aparte-se de toda injustiça, aparte-se de toda maldade, aparte-se de toda raiz de amargura, de incitar violência contra as pessoas, contra os irmãos. Aparte-se de toda injustiça, meu irmão, de toda maldade, de toda perversidade, de toda palavra de contendas, caluniando nós que estamos em graça, nós que não fizemos mal a vocês, nós que estamos apenas pregando a palavra de Deus, nós que apenas estamos exaltando o Criador, o Pai dos Espíritos, nós que apenas estamos defendendo a doutrina do Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade, porque o Evangelho é acompanhado da verdade e não de meias inverdades. Nós que defendemos a escatologia consumada, que tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Porque eu não vejo aqui a gente denegrir a imagem de ninguém, mas pelo contrário. Entendeu? Então veja. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade. É o Senhor, é o Pai dos Espíritos que conhece os seus filhos que são espírito, espírito revestido de carne. Não é um homem que vai dizer quem é filho e quem não é. Que eu estou perdido, que nós que estamos em graça estamos perdidos. Quem foi que disse isso, meu irmão? Aonde é que está escrito isso, doutor? Não, meu irmão. Não existe isso aí. Entendeu? Aí Paulo aqui no versículo 22 ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé. Olha, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Se afastem de contendas, meu irmão. Aparte-se de contendas, de calúnias. Seja quem for, seja seu líder, seja seu pastor, você aí que está no sistema religioso, seja sua mãe, seja seu pai, seja seu irmão, sua irmã, seja sua família, seja sua esposa, seu esposo, seja quem for. Aparte-se de contendas, aparte-se de fazer injustiça, de cometer injustiça contra outras pessoas. Existem líderes religiosos, eu não vou dizer que são todos, mas porque você não faz mais parte de uma congregação, sabe o que eles dizem? Se tiver com ele, não está comigo. Eu digo porque eu vivenciei isso. Aquele que apoia ele não está comigo. Ou está com ele ou está comigo. É dessa maneira. Cadê as características de um filho de Deus? Olha, versículo 22. Vamos ler o versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade, ou seja, de toda injustiça. Versículo 22. Olha. E foge também das paixões da mocidade. E claro que Paulo estava aqui instruindo Timóteo, mas eu posso trazer essa palavra aqui para os nossos dias. Ela foi temporal e ela é atemporal. Por quê? Porque nós temos que estar dentro daquilo que Paulo falou aqui para Timóteo, ou não?
Será que eu não me incluo aqui para estar da forma aqui que Paulo pediu para que Timóteo fugisse, né, dessas coisas? Olha, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não injustiça. Ó, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça. A fé segue a justiça. Nós temos que seguir essa justiça. Nós temos que buscar essa justiça em nossas vidas para que nós possamos passar para outras pessoas. Nós sermos justos com as outras pessoas, com os nossos irmãos, independente se ele concorda comigo ou se eu não concordo com ele, independente de qualquer coisa. Nós temos que seguir e buscar essa justiça para nós e para passar para as pessoas. E não cometer injustiça contra as pessoas. Olha, aí ele diz, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor. Esse amor é a graça que foi derramada em nossas vidas. O amor é um favor imerecido, que nós não merecíamos, mas ele nos agraciou. Ele morreu naquela cruz ali. De forma direta ou indireta, nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando eu digo de forma direta e indireta, é porque nós não estávamos ali, vivemos o antes da cruz e o depois da cruz. Nós nascemos depois do estar consumado, do estar feito ali. Nós nascemos depois da segunda vinda, da segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Entendeu? Mas de forma direta ou indireta, nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz. E Paulo continua aqui, ó. Segue o amor. Esse amor é a graça que está em nós, em nossas vidas. O amor de Cristo que foi derramado em nossas vidas. Então ele diz, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Segue essa paz. Não é uma paz momentânea, é essa paz que está em nós, que foi derramada em nós. E que nos... essa paz que foi derramada em nós e que nos apresenta, entendeu? E que nos apresenta como filhos de Deus, como pacificadores. Nós que temos essa paz em nós apresentamos essa paz para nós primeiro, e nós apresentamos essa paz para os que estão de fora, para que veja a luz do Evangelho na nossa vida. Essa é a característica de um filho de Deus. Aí continua Paulo. E a paz com os que... E segue a fé, o amor, não? E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui para nós. Que a gente venha se policiar, que a gente venha a andarmos naquilo que nós somos chamados. Andar fazendo o bem às pessoas. As boas obras que foi preparada de antemão para que a gente andássemos nelas. Que serve para nós nos dias de hoje. Entendeu? Então veja, no versículo 19, para terminar. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. É o Senhor que conhece, é o Pai que conhece, não é o homem. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade, de toda injustiça, de toda maldade, de todo ódio, de toda ira, de toda guerra contra os seus irmãos. Entendeu? Busque a paz. Entendeu? Busque essa paz, busque esse amor que está em nós, como Paulo falou aqui para Timóteo. Siga essa justiça, a fé, o amor e a paz. Olha, vou ler o versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Eu vou ler nessa outra Bíblia aqui, nessa outra tradução.
2 Timóteo, e quero terminar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, quero terminar nessa tradução. O versículo de número... 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22, que diz assim, eu termino aqui, nessa tradução. Versículo 22, diz assim, fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os que, com um coração puro, buscam a ajuda do Senhor. Amém? Então busque, siga essa paz. E outra coisa, não é um homem dizendo que nós estamos perdidos e que nós não somos filhos de Deus. Não é um homem, não é alguém que vai dizer, se você está passando por um problema de enfermidade, é porque você está pregando essa graça. Você não está mais dentro de uma congregação, ajudando o pastor, ajudando o líder. Não dê ouvido a essas coisas. Entendeu? Não dê ouvido a essas coisas. E eu desejo essas pessoas que fazem, que nos contra-atacam, eu desejo saúde para vocês. Para você aí que falou isso de mim, da minha pessoa. Eu desejo paz para vocês, saúde. Eu desejo tudo de bom para vocês. Vocês que nos perseguem. Você que me persegue. Você que me calunia. Cada um dá o que tem. A própria palavra vai fazer justiça. O próprio evangelho vai fazer justiça. Entendeu? Porque Deus, ele vê tudo. E aquilo que você plantar na graça, a justiça de Deus é assim. Naquilo que você plantar, você vai colher. Você vai colher o que você planta. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscrevam no canal, aqueles que não se inscreveram ainda. Se inscrevam no canal, dê seu like, deixe seus comentários. Compartilhe essa mensagem. E vamos que vamos. Para terminar, não dê ouvidos a quem está dizendo que nós não somos filhos. Nós somos filhos sim. Com certeza, nós somos filhos. Nós somos convictos disso. E só o Pai conhece os que são seus. Amém? Graça e paz, graça eterna.